Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, fazendo aqui a leitura da mensagem de preparo, hoje do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo mal em nossos passos. Quando falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalto as qualidades boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionar o nosso olhar. Então, De Luca aqui veio nos alertar, né, gente? Tudo que a gente manda para o mundo é o que retorna para nós. Então, fazermos sempre boas escolhas, né? Para que o retorno também seja bom. Então, vamos agora já harmonizados, com os nossos pensamentos mais tranquilos. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acomodar em nossas cadeiras, deixar o nosso coração mais tranquilo e elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Senhor, aqui nos encontramos em mais uma noite de estudos, que possamos, nesta noite, Senhor, aprendermos e nos motivarmos para praticar no nosso dia a dia tudo aquilo que ouvirmos. Abençoa, Senhor, todos que aqui se encontram, em especial nosso companheiro José Geraldo, que ele receba as boas intuições do mundo espiritual, trazendo tudo aquilo que ele preparou para nós. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão nesse momento para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja. Bem, hoje nós recebemos a visita do nosso companheiro José Geraldo, que é lá da Casa de Alegre, né? Centro Espírita, Amor e Caridade, né? Então, Zé, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Pessoal, acho que vou trocar o meu nome ali e começar a colocar Zé, porque também é uma felicidade. É mais fácil. Zé, é muito mais prático, né? Mais simples. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o capítulo do Evangelho, capítulo número 3, tá? Em que, para mim, a doutrina espírita não tem Pentateuco, ela tem um único livro, que é o Livro dos Espíritos, que é o alicerce de uma casa. Os outros 4 livros desse chamado Pentateuco é que está a sustentação, que são como se fossem 4 paredes. E aí nós temos essa ferramenta do alicerce, do Livro dos Espíritos, e das 4 paredes, dos outros 4 livros da codificação. Bem, é uma ferramenta. A opção de colocarmos no telhado para nos cobrir do sol do dia, todo viagem da noite, é nossa. Então é simplesmente uma opção. E por que muitas moradas? Eu tenho um problema muito sério com algumas interpretações que nós temos nos evangelhos, né? Porque as pessoas parecem que só estão repetindo informação. Então, quando nós pegamos o capítulo número 1, não tem a lei, existem 2 grupos de lei. Nós esquecemos de uma terceira lei. O primeiro grupo é a lei civil, que muda. Então, nós tivemos que, antigamente, era permitido fumar em um local fechado. Hoje não é mais. Ainda tem uma lei que fala que não é permitido, ou seja, é proibido fumar em um local fechado.
E aí eu pergunto a vocês, existe aqui nessa casa ou algum outro ambiente fechado que vocês frequentam, que existe um cartazinho falando que é proibido fumar naquele recinto? Não, não existe. O que isso quer dizer? Que essa lei dizendo que é proibido fumar em local fechado está caindo em desuso, ou seja, ela vai partir de um momento em que não vai ter finalidade. A lei muda, a lei civil. Mas a lei divina não muda. Por que a lei divina não muda? Porque ela é a própria natureza. Quando nós falamos então, se você jogar uma pedra para o alto, ela vai cair, independente da situação. Bem, isso não muda. Se você está à beira de um precipício e der um passo à frente, você vai cair. Isso é uma lei divina, ou seja, não muda. Mas nós temos uma outra lei que nós esquecemos, que é a lei da consciência. Onde está gravada a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. A consciência. Por quê? Porque Jesus, na grande maioria das suas parábolas, mas principalmente na parábola da mulher adúltera, ele utiliza essa lei, daquela consciência viva. Ou seja, sendo Jesus o modelo e guia, questão 625, ele é o melhor exemplo de espírito que aqui esteve e está, que entende dessa lei divina, que é a consciência mais esperta. Quando a gente pensa em meu reino, o reino é um estado de consciência, o reino é um local em que se vive. Então, muitos do que aqui estão no reino de quê? De dores, de dificuldades, de angústias e certezas. Outros estão no quê? Um momento de paz e harmonia. Mas esses momentos de dificuldade, de angústia, de certeza, de paz e harmonia nos leva às muitas moradas que existem na casa do Pai. Nós estamos aqui hoje numa morada, sendo espírito do amor de Jesus. Mas cada um de nós tem um nível de consciência, ou seja, nós temos uma visão um pouquinho diferente disso aí. Então, no início do Evangelho do Espiritismo, no capítulo 3, nós temos ali que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejas também. São João capítulo 14, versículo 1 a 3. Nós temos um termo usado que é exégese. O que é exégese? Você interpretar os fatos, as falas, as condições com características da época. Por exemplo, ressurreição é ressurgir. Você pode ressurgir de diferentes formas, diferentes locais, de diferentes maneiras. E uma das formas de ressurgir é ressurgir que é um novo corpo. E era isso que era interpretado na época de Jesus. Mas por necessidades outras, mudaram os termos. Então, quando alguém fala com você que a reencarnação não existe porque não existe isso na Bíblia, ele está correto. Por quê? Porque não existe o termo reencarnação na Bíblia. Mas a interpretação do que quer dizer ressurreição nos leva a crer que o nosso entendimento de hoje é reencarnação. E isso é exégese, é você interpretar as passagens descritas nos conceitos culturais e nas formas de falar as coisas da época. Então, quando eu pego o livro do Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, ele está descrevendo lá que o vosso coração não se turbe, sede fiel à divindade e ao eu, a você mesmo, ao divino despertado em você. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Por quê? O eu despertado, o eu vai preparar lugar para vós. Ou seja, vai fazer com que nós tenhamos diferentes interpretações para diferentes situações e que possamos o quê? Tomar as nossas decisões. É livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Porque o eu vai preparar lugar para vós. Depois que o eu tenha ido e que você tenha preparado lugar de novo, volta e vos tomará junto a si, para esteja o eu, esteja vós também. São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Confuso. Então é difícil para nós entendermos algo que foi escrito há 2000 anos usando os conceitos da época, porque o linguajar era totalmente diferente. Por exemplo, fluido. Fluido no século XIX era tudo que não fosse
nós usamos o termo coisa, ou coisinha, pega aquela coisinha ali para mim. Ou coisa para nós hoje serve para quê? Para muitas situações, para muitas palavras, para muitos termos. A palavra ponto, você pode empregar em mais de 50 colocações. Ponto. Então você tem uma diversidade de interpretações. Ou seja, é muito complicado nós entendermos isso aí. Então vamos pegar considerações, vamos mudar o foco, a forma de dizer, para ver se a gente consegue abrir este horizonte aí. Então nós temos ali duas colocações: a evolução do indivíduo, cada um tem uma capacidade maior ou menor de evoluir, em função de quê? Das dificuldades, em função de quê? Das necessidades da vida. Algum de nós aqui teríamos condições de viver uma vida que Chico Xavier viveu, de tanto trabalho e dedicação, em que era espetado na barriga um gato, ou que tinha uma ferida? Eu não teria. Bem, então cada um tem o quê? Condição de viver. Então o indivíduo evolui de uma certa maneira, mas a população, o mundo em que ele vive, evolui de uma outra quantidade, de outra forma. Qual a importância disso? A importância disso se baseia no fato de que nós temos no mesmo ambiente, no mesmo mundo, neste planeta, por exemplo, espíritos num grau de evolução maior, espírito num grau de evolução o quê? Menor. Nesta casa, nessa sala, nós temos espírito mais evoluído e espírito o quê? Menos evoluído. Mas o mundo em que nós vivemos é o planeta Terra. É a cidade de Iguaçu, é o Centro Espírita Amor de Jesus. Ou seja, nós estamos em uma morada física, mas cada um dos que aqui estão numa morada de quê? De consciência. Então, pessoal, quem está nesse mundo de provas e expiações, que é a classificação do planeta Terra? Esse mundo, antes de qualquer coisa, é o quê? É um mundo escola ou é um planeta escola? Bem, esta oportunidade material que nós estamos tendo no corpo denso é uma escola. Por quê? Porque nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Este mundo em que vivemos é um quê? É um mundo escola. Então, independente de nós estarmos no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, nesses milhares de milhões de corpos celestes que existem, nós estamos o quê? Num planeta escola. Então, pessoal, isso é extremamente importante, por quê? Vamos pensar então a mulher grávida de gêmeos. E aí esses dois gêmeos ali estão conversando entre si. Você acredita na vida após o nascimento? Bem, lógico, há algo além disso. A vida não se resume a isso. O outro responde então: bobagem. O cordão umbilical, é muito curto. Ninguém nunca voltou para nos contar. Bem, nós temos ali 3 mundos, ou 2 mundos, depende da forma de abordar. O primeiro mundo é a consciência de cada um. Então, é um mundo individual, né? Individual. E nós temos outro mundo que é o quê? O coletivo. Que é o quê? Um mundo, ambiente, útero, materno. E se vocês imaginarem que nós podemos ter um outro mundo, nós falamos que aquele que não acredita que não exista nada após o cordão umbilical vive no mundo dele, individual. Aquele que acredita que existe algo além do cordão umbilical também vive no mundo dele. O mundo de consciência de um é diferente do mundo de consciência do outro. Isso é aquele mundo. Então, se nós estamos aqui em 20 pessoas, 30 pessoas, cada um tem um grau de consciência sobre o que é a vida. Mas o mundo físico que nós vivemos é este daqui. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Pode ser uma analogia a o mundo enquanto planeta Terra ou os diferentes planetas. Mas pode ser também o quê? O nível de consciência que nós temos a respeito da vida. Por exemplo, numa cidade muito iluminada, o céu não tem estrela. Então, se você for São Paulo, Rio de Janeiro, você não vê estrela no céu. Já repararam isso? Mas o fato de você não estar vendo quer dizer que as estrelas não existem? Bem,
Quando você vai para um lugar totalmente escuro, você consegue observar o quê? Estrelas no céu. O seu mundo mudou pelo fato de você não estar vendo, não estar percebendo? O mundo enquanto planeta Terra não mudou. As condições que você tem para perceber as coisas, mas o nível de consciência é diferente. Quando você está então na zona rural, existem estrelas? Essa é a pergunta. Ou seja, vamos falar de uma forma grosseira. Estrelas só existem na zona rural. Essa é a verdade para quem quer ver a coisa de forma o quê? Limitada. E assim, pessoal, é muito interessante o quê? Quando nós pegamos a questão 27 do Livro dos Espíritos, elementos gerais do universo, espírito e matéria. E se nós temos espírito e matéria, nós temos ali o quê? Espírito, ser inteligente, princípio inteligente, matéria, todo e qualquer tipo de matéria que existe, incluindo o espírito, que é matéria, não é semimaterial, é matéria. Então, se Deus criou tudo e criou todos, Deus divino está presente em quê? Em tudo que existe. Ou seja, nós dividimos isso então em dois grupos: Criador, Deus e criatura. Se Deus é criador, tudo que Ele criou, Ele está presente. Então, em tudo existe Deus, em tudo existe divino, em nós existe divino, a essência de Deus. Amar o teu próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Vamos pegar só amar a Deus sobre todas as coisas. Onde está Deus? Em tudo que foi criado. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é amar o quê? De forma tudo que Ele criou. O cachorro, o gato. Cachorro e gato não é filho. Cachorro e gato é princípio inteligente. Então não é filho. O ser inteligente são os nossos filhos, nossos sobrinhos e assim vai. Vem com o papai, vem com... Não. É ser inteligente, mas é criatura. É criado por Deus. Então são o quê? É a presença divina dele. Então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é amar tudo que existe. Tanto a matéria, respeitando o corpo que nós temos, respeitando o corpo dos outros, evitando agressões a nós mesmos, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, e amar o quê? O espírito, tanto na forma de ser inteligente, quanto na forma de princípio inteligente. Então, pessoal, voltando aqui, antes de entrarmos no mérito, vamos pegar a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vamos pensar o seguinte: que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Questão 625, uma resposta mais curta: Jesus. Então, pessoal, Jesus é o Espírito que encarnou um corpo denso para que nós pudéssemos ver como se vive uma vida digna, humana, e viveu de uma forma tão intensa que Pedro o chamou de Cristo. Então Jesus é um Espírito encarnado. Cristo é uma atitude, um comportamento, a compreensão de quê? De uma vida vivida, pulsante, ativa. Então, se nós somos filhos de Deus, tudo o que existe, existe o divino. Então nós temos o divino em nós. E sendo Jesus o Espírito mais perfeito que por aqui passou, Ele é que tem o divino mais desperto. Ou seja, nós também temos o divino. Então nós estamos numa morada. Outros estão em outra morada, em termos de nível de consciência. Então nessa exégese, sede fiel à divindade e ao eu. O eu tem a ídolo que vos tenha preparado um lugar, de novo, volta. E vós tomará junto a si, para esteja o eu, esteja vós também. Porque o eu vai preparar o lugar para vós. São o quê? As muitas oportunidades que nós temos para a nossa melhoria. Dá licença um pouquinho, eu estou um pouco espírito encarnado, de acordo com Kardec, e espírito é o
Eles são espíritos felizes. Tem espírito feliz, tem também o quê? Espírito não feliz. Eu não gosto do termo infeliz, porque dá a impressão que o sujeito é um pobre coitado. Não, é espírito feliz e espírito não feliz. Felicidade é o que está dentro de nós. Alegria é o que está fora. Se você compra uma blusa de frio nova, você fica feliz. Acabou de vestir, você está o quê? Infeliz. Então, felicidade é o que está dentro. Alegria é uma coisa material. Tanto é que o contrário de alegria é o quê? Tristeza. Então, o que é um espírito feliz? É aquele espírito em que o Cristo está mais ativo. Qual Cristo? Não falei Jesus, falei Cristo. Então, nessa intermediária entre espírito feliz e não feliz, nós temos o quê? Diferentes categorias de espírito, está lá na codificação espírita, as denominações. E isso daí faz com que seja classificado os diferentes mundos, as diferentes moradas. O universo, então, é infinito naquilo que nós conseguimos falar. Deus é infinito, questão 3 do Livro dos Espíritos. Você está definindo algo que você não conhece por algo que você também não conhece. Ou seja, a gente não sabe o que é infinito. Mas o planeta, o mundo, o universo, ele tem o quê? Milhares de milhões de corpos materiais, planetas, estrelas, asteroides, um monte de coisa. Né? Se tem milhares de milhões de corpos, por que somente o planeta Terra tem vida? Por que Deus seria tão egoísta para com os outros e tão protetor para conosco? Deus é infinita bondade. O que isso quer dizer? Que nada supera Ele em bondade. Então, por que somente o planeta Terra teria vida? Antes de falar em vida, nós temos que perguntar o que é, quem é. Então, pegando a forma como está abordada a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a gente pergunta, o que é vida? Eu não sei falar, mas eu sei dizer que vida é em tudo aquilo que tem a presença do Divino. Ou seja, em tudo que existe, se Deus é Criador e tudo que existe é criatura, em tudo que existe nós temos alguma forma de vida. No reino mineral, um átomo atraindo o outro, formando corpos. No reino vegetal, as células se juntando, formando uma árvore. No reino animal, formando corpos animais. No reino nominal, formando o quê? Este corpo e o espírito, que está na fase nominal, está encarnado. E assim, pessoal, então vida, ela está presente em tudo que foi criado por Deus. E nessa colocação, nós temos a vida coletiva e a vida individual. Ou seja, cada um tem sua forma de viver. Mas como nós precisamos do coletivo, nós temos que ter uma vida coletiva. E aí um casal, até comentei com o mais velho, um casal que está casado há 50 anos, tem seus vantagens, tem suas dificuldades. Isso é ótimo, porque você controla o excesso do outro. Mas por que isso existe? Porque existem as diferenças de um indivíduo para com outro, e você aprende a conviver. Então essa família que nós temos hoje é a melhor família que nós temos condições de ter. Você tem um irmão que é viciado, você tem uma irmã que é viciada, você tem alguém da família que entorta toda a convivência, ótimo, é a melhor coisa que nós temos, é a melhor escola que nós temos, é a melhor oportunidade que nós temos. Mas a minha família tem meus problemas, é o mundo em que eu vivo, aquele mundo familiar. A Daneide tem os problemas, é o mundo em que ela vive. Ou seja, você tem a vida coletiva, a vida individual, e essa vida é viva, pulsante. Nós temos que aproveitar o máximo que temos dessas oportunidades. Então, onde o espírito vive após a última existência? Olha que pergunta capciosa. Quem tem medo de morrer? É a primeira coisa. O que é a morte? É a falta de condições deste corpo material ter o quê? Vida. O que isso quer dizer? Onde o espírito vive após a última existência? Aonde estiver a consciência dele.
Porque se você não mudar de atitude, não muda. Você pode perder o corpo tenso, mas continua vivendo o quê? As mesmas coisas, os mesmos problemas. E aí você tem que aprender a viver com isso. Então, a minha esposa, eu sou solteiro, gente, eu sigo a teoria do Caim e Abel. Caim matou Abel. O que aconteceu? Caim casou. Ele teria que ser punido. Então, casamento é punição. Então, eu sou solteiro. Mas em um casal casado tem seus problemas, suas dificuldades. Uma pessoa foi casada 5 vezes. A primeira esposa tinha problema, não deu certo, separou. A segunda tinha problema, não deu certo, separou. A terceira, a quarta e a quinta também não deu certo. O problema está com quem? Com todas as outras 5 ou com o indivíduo? E aí é muito fácil nós transferirmos responsabilidade. Então, quando você vê o perfil das outras 5, é semelhante ao daquela pessoa. E aí, cada um tem suas dificuldades. E onde o Espírito vive após a última existência? Onde estiver a sua consciência. Onde estiver a sua forma de viver. Ou seja, onde o Espírito vive nesta existência. Então, vamos pensar o seguinte: qual o Espírito? O Espírito de Chico Xavier, o Espírito de Francisco do Espírito Santo Neto, que é fantástico. São fantásticos os livros dele. E as pessoas esquecem. Dores da alma, prazeres da alma, como bem melhorar, imensidão de sentido. Com certeza tem aqui no biblioteca. E fica lá, na prateleira. Na grande maioria das vezes fazendo o quê? Acumulando poeira para dar trabalho. É o que limpar. Nós esquecemos de ler. Então, onde o Espírito vive nessa existência? Naquilo que ele tem consciência. Ou seja, quando que um erro existe? Quando nós percebemos o erro. Até nós não percebermos o erro, não existe. É um estado de consciência. Ciência de quê? Tem que fazer uma mudança. Então, erraticidade e erro é aquela história. O que é o erro? O erro é um ato percebido que não deveria ter sido o quê? Praticado. É isso. É um ato percebido que não deveria ter sido o quê? Praticado. Mas ele tem que ser percebido. Quando ele passa a existir? Quando ele passa a ser o quê? Percebido. Quando ele passa a deixar de existir? Quando você começa a fazer um trabalho de quê? De mudança. Ou seja, se nós não resolvermos um problema aqui, agora, a gente vai ter que resolver do outro lado, ou voltar para cá. Antes de colocar a oferenda ao pé do altar, vai reconcilie com seu inimigo, com seu amigo, com quem quer que seja. Por quê? Vamos dizer que no Brasil tenha 20 mil centros espíritas, é mais ou menos isso. E que desses 20 mil, 10 mil fazem reunião mediúnica uma vez por semana. Você atende 2 a 3 pessoas e eu briguei com a Zezinha. Fiz uma besteira tão grande. Xinguei, usei palavras que eu não deveria ter usado, me arrependi. Mas o orgulho meu de cada dia é igual o pão nosso, é esse orgulho que me alimenta. Desde quando eu não pedisse desculpa a ela e ela morreu. E a dor dói, a consciência pesa. E aí eu não consigo falar com ela. Como está num plano mais elevado, eu não consigo falar com ela. Mas vamos dizer que eu tenha morrido desencarnado. E aí eu preciso pedir desculpa a ela, porque eu não botei a oferenda ao pé do altar antes de reconciliar com o inimigo. E aí eu preciso de quem? De um médium. Não tem médium suficiente. 5 mil centros espírita que faz comunicação mediúnica semanal, 2 comunicações por sessão. 10 mil. Quantos precisam se comunicar? Não tem oportunidade. E aí, um belo dia, Zezinha, você vai ter infelicidade. E me acolher como filho, como irmão, como esposo, como esposa, não sei em que corpo você vem, não sei em que corpo que eu venho. E aí nós temos que entrar em quê? Em convivência. Aí a gente começa a ficar atento, aprendendo a conviver. E isso faz parte. A gente começa a perceber. Eu não deveria ter falado algo ou deixado de falar. E o negócio não está passando. Travou. Tá bom. Oi? Aperta o ético para mim. Apertando.
Foi. Então, pessoal, vida e existente. Vida é o quê? É o que se vive. Existência é o quê? São as muitas oportunidades. Então, a vida é única, as existências são várias. Hoje eu estou numa existência, parte da minha vida, num corpo masculino, e que eu tenho o nome de Zé. Adorei o Zé. Eu sou o Zé mesmo, eu gosto de cidade pequena, eu gosto de coisas simples, eu gosto de gastar 5 minutos para ir numa loja de serviço, eu gosto de passar na rua, ninguém ficar me preocupando com a minha vida. Né? Então, vida, pessoal, é o que? É única. Existências são o quê? São múltiplas. O que acontece então? Se a vida é única, a mudança só vai ocorrer se mudarmos. A mudança vai ocorrer se tomarmos atitude. Parábola do bom samaritano. 4 personagens. 5. Vamos aumentar mais um. O que sabia das leis? Passou e não viu ninguém. A indiferença. O que viu e não fez nada. A indiferença. E o que fez. Mas peraí, Zé Jota, 2 diferentes? Sim. Um percebeu a diferença, porque ele viu e não fez nada. O outro simplesmente não viu. É o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós muitas vezes não vemos a situação e muitas vezes nós vemos e não fazemos nada. É a diferença. Às vezes, pessoal, nós somos aquele que ajuda. E às vezes nós somos o caído, que está massageando. Ou seja, 4 níveis de consciência. Mas peraí, você pode incluir mais um? Sim, o dom da estrebaria, em que aquele moribundo é levado lá e é dito a ele: se gastar mais do que eu te deixei com dinheiro, assim que eu voltar, eu reponho o que faltou. Aí nós temos um 4º nível quinto nível de consciência, a confiança. Então, às vezes, somos diferentes, uma dor pequena, um indiferente, uma dor maior. Nós somos aquele que auxilia, nós somos o caído, mas nós somos o que? Confia. Ou seja, 5 níveis de consciência, 5 moradas e um mundo. Na mesma situação, no mesmo momento. Então, o mundo, pessoal, pode ser um local e pode ser o quê? Um estado de consciência. Então, você tem o mundo da individualidade e o mundo da coletividade. Ou seja, você tem uma percepção individual ou uma percepção coletiva. Se eu tivesse aqui, colocasse aqui no copo, meio copo com água, e perguntasse a vocês, o que vocês estão vendo? Alguns falariam que o copo está meio vazio ou o copo está meio cheio. Perguntei isso para um aluno, uma aula, e eu falei assim: você tem meio copo de cerveja, o que você vê? Que ele está totalmente vazio. E eu falei para ele: eu vejo que ele está totalmente cheio. Eu não bebo, não gosto de você. Então depende do quê? Da forma como você vê. Uma forma pessimista, uma forma o quê? Otimista. Para a pessoa que está com sede, meio copo, ele está meio vazio. Para a pessoa que não está com sede, meio copo, ele está meio cheio. Muda a quantidade de água presente no copo? Não. A parte física, material, que é a água no copo, não muda, mas muda a forma de você ver a coisa. Então, o mundo em que se vive, o mundo em que se vive, é uma questão de quê? Uma percepção coletiva ou individual. Ou seja, o meio que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, varia ao infinito. Como assim? Eu venci o egoísmo dentro de casa, mas fora de casa eu sou egoísta. Eu venci o rancor fora de casa, mas dentro de casa eu sou o quê? Rancoroso. Com a minha companheira, com o meu companheiro, com meus filhos, eu tomo atitudes que na rua eu não tomo mais. Então, o que nós temos aqui? Que o meio que se encontra, o aspecto das coisas, sensações que experimenta, as percepções que possui, varia ao infinito. Eu venci o orgulho. Você venceu uma parte do orgulho. É um ambiente social. Todo mundo te acha uma pessoa boa.
pessoa honesta, uma pessoa séria. Mas, na realidade, eu não sou nada disso. E assim, pessoal, nós temos então diferentes categorias de mundos habitados. Em tudo existe Deus, em tudo existe o divino. Ou seja, nós temos ali espíritos felizes e espíritos não felizes. Em cada indivíduo tem-se um mundo. Em cada mundo tem-se o quê? Indivíduos. Em cada indivíduo tem-se uma morada. E no mundo com morada você tem o quê? Muitos indivíduos. Então, nesses mundos conhecidos ou desconhecidos, nada mais são do que escolas para o aprendizado. Quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou para Júpiter, que é um mundo feliz, não sei o que e tal. Ótimo, que bom. Mas você pode ser feliz aqui. É só você mudar de atitude. Não adianta você ir para um lugar achando que vai o quê? Mudar alguma coisa. O seu mundo individual não vai mudar. Essa é a realidade. Se nós falarmos que o planeta Terra é uma morada do coletivo. Mas nós temos aqui espíritos felizes e espíritos o quê? Embrutecidos. Por que nós temos espírito feliz? Porque nós temos que ter exemplo, nós temos que ter modelo, nós temos que ter professores, porque nós vivemos numa escola. E assim, pessoal, nós temos então os mundos primitivos, que tem a predominância da matéria, paixões, reino, né, moral é quase nula. E nós temos o mundo celeste ou divino, o extremo inferior e o extremo superior, onde você tem a predominância do espírito, onde o amor reina, onde reina a moral. Eu sou fiel, Deus é fiel, né? Olha só, eu estou transformando Deus na grosseria da matéria que eu habito. Deus não é fiel. Ele não tem que ser fiel. Nós temos que ser o quê? Fiel aos seus ensinamentos, às suas oportunidades. Eu tenho fé. Fé, gente, não é acreditar. Fé é saber. Quando você fala que você acredita em reencarnação? Eu não. Porque se eu falar que eu acredito em reencarnação, eu estou dando o quê? Margem à dúvida. Eu sei. Eu tenho certeza disso, eu sei, não duvido. Então Deus não ama, porque não é individualidade, porque Ele está presente em tudo. Deus é amor. Deus não ampara, porque não é individualidade. Ele não pratica a ação, Ele é substantivo. Deus é o próprio amparo. Por que a gente fala isso? Porque sempre que você possa pensar na existência de um ser dessa magnitude, você se sente confortável. Então, irmão, eu vou. Bem, e assim, nessa intermediária entre mundos primitivos e mundos celestes, nós temos os mundos intermediários. Então, vamos pensar o seguinte: Deus é infinitamente bom e justo. O que isso quer dizer? Em tudo que existe tem a presença dele. A diferença é o grau em que ele está despertado. Então, no mundo intermediário, criações em prova, você tem o quê? Uma dominância do mal. Mas você tem a presença de Deus, e ali você tem a presença de espíritos mais evoluídos e espírito menos evoluído. Ou seja, você tem os professores, você tem aquelas pessoas que aprendem. No mundo dos regeneradores, olha que coisa bonita, para regenerar, gerar novamente o quê? As forças. Então a evolução é como se fosse um prédio muito alto, de muitos degraus, em que, em determinado momento, no meio do caminho, você para recuperar o fôlego, para continuar a caminhada, com exceção daquelas pessoas que praticam mountain-bike, né, que não precisa desse fôlego da matéria, mas precisa ter para o espírito. Bem, e nos mundos felizes, onde o bem domina. O que isso quer dizer? Que este mundo regenerador que o planeta Terra está se tornando, etc, etc, não quer dizer muita coisa, não. Por que não quer dizer muita coisa? Porque se nós não mudarmos, nada muda. Ou seja, podemos estar num ambiente, num planeta, numa morada em que a maioria das pessoas estão em condições de quê? De repouso, descansando daquela jornada pesada de trabalho. Mas nós ainda temos uma predominância do mal. Ou seja, o mundo pode estar no mundo regenerado, a nós estamos no mundo de provas e expiações. O bem que eu deveria fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não deveria fazer,
esse ainda eu faço. Olha a grandeza dessa frase, que é dita por Paulo. O que ele quer dizer? O mal que eu não deveria fazer, esse ainda eu faço. Paulo está muitas vezes melhor do que nós. Não vamos dizer que ele está aqui no nosso livro, no meu livro, não no livro de vocês. Bem baixinho, começando a engatear. O mal que eu não deveria fazer, esse ainda eu faço. Paulo ainda está na nossa frente, porque ele reconhece que ele faz coisas que não deveria fazer. E nós ainda não reconhecemos, porque nós não percebemos. Então o mundo dele é um pouquinho diferente. Vamos pensar então na Terra como um destino, causa das misérias humanas. Espanta-se encontrar na Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidade de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. A espécie humana. Só existem seres humanos no planeta Terra? Não. Nós vamos restringir o ser humano ao planeta Terra. Nós não somos humanos, nós estamos humanos. É uma fase. Nós vamos dizer ser humano. A população de uma cidade está toda em um único bairro. Se você tem um bairro aqui em Guaçuí, tem pessoas que agem de uma forma indevida, você fala que toda a cidade de Guaçuí age de forma indevida? Não. Não manda por certos cantos à noite, é perigoso. Então, toda a cidade de Guaçuí é perigosa? Não. Aquele rapaz aí é de má índole. Então todo mundo que anda com ele de má índole? Não. Ou seja, a gente não pode pensar que tudo o que existe na Terra, nesse ser humano, são o quê? Uma triste coisa. Porque existem muitas pessoas boas. E olha o privilégio que nós, nessa faixa etária, nós tivemos. Quem que viveu no mesmo século que nós? Irmão Dulce. Quem que viveu no mesmo século que nós? Chico Xavier. Quem que viveu no mesmo século que nós? Divaldo. Quem viveu no mesmo século que nós? Muitos desconhecidos nossos, que têm uma vida tão digna quanto esses que foram citados. Eu conheço alguns. Simplesmente o quê? Fantástico. E tendo 2, 3 mudas de roupa hoje, ela fala que era rica, porque antes tinha uma muda de roupa só, e quando tinha que lavar, ela ficava dentro de casa e a roupa secando no varal do quintal. E criou 25 filhos biológicos. E criou outros tantos não biológicos. Netos, sobrinhos, agregados e assim sucessivamente. E se diz uma pessoa rica, mal tendo o que vestir. Olha a grandeza disso aí. Limite de necessidade. Bem, em um hospital ou uma escola só existe doente, só existe aluno? Não. Então, nesse mundo de provas e expiações, é o quê? É um mundo, é uma morada de trabalho. O mundo primitivo é uma morada de trabalho. O mundo regenerador é uma morada de trabalho. Nesse nível de consciência que nós estamos hoje, nós estamos numa morada de trabalho. E trabalhando, nós aprendemos. Aprendemos a ser o quê? Feliz. E aí nós alcançamos o quê? A felicidade. Então, pessoal, o mundo inferior ou o mundo superior, ele é relativo. Relativo a quê? A que se conhece. Chico está no mundo superior, porque ele tinha uma felicidade. Eu estou no mundo o quê? Inferior, porque eu conheço quase nada. E Chico falava que ele era um cisco. Tirar o frango, o que fica? Cisco. E olha a grandeza dele. Todo mundo talvez queria ter a fama dele, a felicidade que ele sentia, ao ser abraçado e envolvido por tantas pessoas. Mas ninguém queria viver a vida dele. Quando começa a ver espírito, e começa a falar que vê espírito, e que vai confessar com o padre manda ele botar um tijolo na cabeça e rezar o rosário, o terço, né? E ele se perde no meio do caminho e começa tudo de novo. Persistência, perseverança. Bem, então a felicidade, pessoal, ela é relativa. Relativa a quê? A que se conhece.
A felicidade é relativa a quê? Ao que se conhece, ao que se vive, é relativa a quê? Ao que se percebe. Opa, peraí, como assim? Então você é feliz porque você percebe o quê? Algo de bom, algo que você precisa fazer. Mas se você não fizer, você não é feliz. Então, algo que se percebe, é algo que se sente, algo que se faz. Quem aqui tem o hábito de fazer visita fraterna? Quem aqui tem o hábito de trabalhar, por exemplo, na reunião de irradiação? Você já foi numa visita fraterna em que a pessoa não consegue exprimir uma palavra, não consegue mexer um olho, não consegue dobrar na cama? E quando você vira, sai da casa dela, vira para trás, ela está escorrendo uma lágrima no olho, talvez tenha sido a única visita que ela teve no dia. Quando é perguntado para Jerônimo Mendonça, que era felicidade, ele vivia entrevado na cama, aos 17 anos foi para a cama, e é perguntado a ele o que é felicidade. Eu conseguia me mexer na cama. Então é a percepção de quê? Do divino. É a percepção de que este corpo que nós ocupamos é somente uma ferramenta que nós necessitamos para aprendermos a quê? A mudar. Aprendermos a quê? A fazer mudanças, a provocar mudanças, a melhorar o nível de consciência que nós temos da presença do divino. Ou seja, é relativo àquilo que se sente a respeito. Então, progressão e evolução, pessoal, tem diferença. Evolução do espírito, progressão do mundo. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Progressão é uma lei natural, tá? E destruição não é o fim das coisas. Então, este corpo que eu ocupo, um dia vai ser destruído. Um dia ele não vai ter mais condições de vida, vai romper o duplo etéreo, e eu vou fazer o quê? Literalmente desencarnar. Ótimo. Esse corpo que eu ocupo então vai fazer o quê? Vai voltar ao pó. Ótimo, perfeito. E o espírito que eu sou vai para outros campos. Onde? Onde meu nível de consciência estiver. Tanto é que pessoas muito materialistas, elas têm a morte do corpo, mas não se encarnam de imediato, porque fica sentindo os vermes roerem na minha carne. Livros de André Luiz tem várias citações a respeito disso. E assim, pessoal, a destruição não é o fim das coisas, porque o que é destruído é a matéria, e se volta ao pó, aquele pó vai constituir o quê? Novos corpos materiais. Então, talvez eu tenha nessa estrutura corporal que eu ocupo algo que pertenceu a quem? Ao corpo de um grande estadista, ao corpo de um pobre coitado, ou uma planta qualquer que apodreceu, ou até um átomo que fez parte do corpo de Jesus Cristo, ocupou quando aqui esteve, simplesmente muda o quê? Em novas matérias. Então, os seres vivem, progridem moralmente. Os mundos que habitamos progridem materialmente. Evolução é do espírito, progressão é dos mundos, é simplesmente uma diferenciação. Então o progresso é o quê? Melhoria, né? Nosso planeta está em progresso, hoje as condições de vida são ótimas, são muito boas, né? Pega o carro aqui, daqui a 15 minutos eu tenho Alegre. Ah, mas se eu estiver aqui de ônibus, hoje vai não ter ônibus mais, vai gastar o quê? Meia hora. E se for aqueles ônibus que param, igual o jegue de verdureiro, vai parar em toda esquininha para vender a verdura dele, vai gastar o quê? 1 hora. Então a gente pode reclamar que a coisa não está melhorando. Hoje nós temos o que comer, o que vestir, o que beber. Nós temos que perceber que se ainda existe 800 milhões de pessoas no planeta Terra que passam fome, aquela comida que sobra em nossa casa é um crime contra a humanidade. Mas é um estado de consciência. É um estado de percepção. Então, progresso, pessoal, é melhoria. Evolução é transformação. Quem transforma é o espírito. Ou seja, dependendo da forma de analisar, você tem várias condições. E nessas muitas condições, nós temos muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, Jesus é o Espírito encarnado. Cristo é o divino despertado. É o eu despertado que está lá na mensagem inicial do Evangelho. Ou seja, Jesus, o Espírito encarnado, é o eu menor. Cristo é o eu maior. Cada um tem um nível de Cristo despertado
nele. Bem, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. O que ele está dizendo? Ele já está lá. Não Jesus, o Cristo despertado. Ninguém, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então Cristo já está lá. Ou seja, o divino já existe, toda a sua potência lá. Eu sou o caminho, a verdade e a cidade. Olha só o que eu fiz. Eu só mudei a palavra final. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a cidade. Então, pessoal, vida não é local. Vida é atitude. Vida é comportamento. Vida é respeitar a doutrina de Jesus, em que sua vida se baseou em 3 pernas: respeito, renúncia e responsabilidade. Vocês já perceberam que um banco de 3 pernas não manca? Ele pode cair, sai do centro de gravidade, não manca. Uma cadeira de 4 pernas não manca. Então, muitas moradas não é um local, é a atitude que nós tomamos. E aí, nós voltamos àquela figurinha lá do início. Olha que coisa bacana. 2 moradas. Um que acreditava na vida fora do útero, o outro que não acreditava. Então, nível de consciência, uma morada. O outro era o quê? A própria morada uterina. Essas crianças nasceram e cresceram. Então, nós temos ali 2 menininhos que, teoricamente, não têm consciência das coisas. Então, a capacidade de aprender absurdamente grande. Por quê? Porque está pouco preso à matéria, está no processo de encarnação ainda. E vai se completar quando? Por volta entre 6 e 7 anos. Né? Então tem uma facilidade de aprender, uma plasticidade do cérebro para aprender uma coisa absurda. O nível de consciência. Daí você vê crianças de 2, 3 anos que faz coisas absurdas. Eu vi um vídeo hoje, tem um tal de TikToker instalado no celular, que não é uma desgraça. Mas que é bom, né? Você vê cada coisa, mas você vê coisas boas. E eu vi ali uma criancinha fazendo esculturas com legumes. Fez uma tartaruga com metade da melancia. Devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. Eu, com 56, beirando 57, não sei fazer uma linha reta com uma régua. Tem gente que desenha, que toca instrumento, tem uma coisa fantástica. Eu sou mais desafinado que uma taquara rachada. Mas cada um tem o quê? Uma particularidade, uma especialidade. Então nós temos aqui um mundo, um nível de conhecimento. Às vezes ainda latente. Às vezes ainda o quê? Não percebido, mas em expansão. No segundo caso, nós temos ali que esses gêmeos cresceram, né? Eu não botei gêmeos de pele escura, porque a política não sei o quê. A raça é humana, gente. O termo racista é racista, porque a raça é humana. Não existe raça branca ou negra, a raça é humana. Aí, 2 níveis de consciência ali. Talvez um deles tenha saído um pouquinho torto na vida. Talvez o outro não. Eu tenho um irmão que é alcoólatra, alcoolista. Eu não gosto nem de ver bebida. É um nível de consciência. Mas esse meu irmão tem uma inteligência absurda. Eu não. Eu tenho dificuldade de aprender. Estudo muito. Sou um pouco preguiçoso às vezes, mas estudo bastante. Então cada um tem o quê? Uma particularidade. Tem um nível de consciência despertado para cada ambiente. E essas 2 meninas casaram com 2 gêmeos. Olha lá. Uma gêmea casou com outra gêmea. Parece que trocaram de figurinha, combinaram, né? Uma ajeitou o outro. Não, ajeita aquela gêmea lá para mim, né? É isso aí, ó. 2 gêmeas casaram com 2 gêmeos e tiveram 2 filhos. 6 indivíduos. Cada um uma percepção da vida. O mundo em que eles vivem é o planeta Terra. O mundo em que eles habitam é o planeta Terra. A morada que eles moram é o planeta Terra. Mas cada um deles tem uma percepção, tem um nível de consciência. E é por isso que, capítulo número 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, temos diferenças entre as pessoas e as diferenças precisam ser respeitadas
Porque o orgulho, a vaidade, a luxúria e tantos outros vícios que eu ainda não consegui vencer, alguns venceram. Mas alguns que eu consegui superar, outros ainda não superaram. Eu tenho que respeitar a morada de cada um, para que nós tenhamos convivência nessa morada lá dentro da Terra. Então há muitas moradas na casa de meu pai, pode ser os muitos planetas, pode ser os muitos níveis de consciência que nós temos. Mas uma coisa é certa: toda morada que moramos é uma escola, um local de aprendizado. E é isso que eu aprendo com vocês a cada vez que eu venho aqui no Centro Espírita do Amor de Jesus. Então, Neide, muito obrigado pela oportunidade. Que a palavra do Mestre pacifique, ampare e fortaleça a atitude de todos nós. E assim seja. Nós agradecemos nosso companheiro pelas palavras, pelos ensinamentos, né, que nós tivemos hoje, e que Deus possa continuar te abençoando para fazer esse trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Então, gente, vamos agora fechar os nossos olhos novamente e vamos agradecer. Deus, nosso Pai, Jesus, querido Mestre, só temos a agradecer por mais uma noite de aprendizado, por mais uma noite tranquila, em harmonia e paz. E aproveitamos, Senhor, esse momento para rogar a Ti por todos os que sofrem, por todos aqueles que ainda não chegaram a esse nível de conhecimento, não tiveram a oportunidade de conhecer o mundo espiritual e tudo que envolve a responsabilidade de estarmos aqui na Terra. Olha por todos os doentes, todos aqueles que estão nesse momento em algum leito de dor, seja em seus lares, sejam nos hospitais, enfim, Senhor, onde haja uma dor, uma tristeza, uma lágrima, que os mensageiros divinos possam chegar até lá, aliviando a todos esses companheiros. E assim, Senhor, gratos, pedimos a Tua permissão para encerrarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja.